TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, nosso encontro semanal, sempre às quintas-feiras, a partir do meio-dia, pela Rádio Manaim ou pela TV Manaim. Eu não sei se você sabia disso. Se você pegar o seu celular, ali TV Web Manaim ao vivo, e clicar ali, neste horário, você vai nos assistir, não apenas nos ouvir, mas nos assistir. Nós estamos no nosso estúdio, aqui no Manaim de Domingos Martins, fazendo essa edição do Conversas Bíblicas. Também você pode nos assistir pelo Facebook da Rádio Manaim ou pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E, aliás, lá no canal da Igreja Cristã Maranata, se você não assistiu às duas edições anteriores do Conversas Bíblicas, eu recomendo que você assista, porque nós estamos aqui já no terceiro programa tratando do tema A Quarta Trombeta. E para você entender o programa de hoje, é muito interessante que você assista também os dois anteriores, tá bom? E mais uma vez, para tratar desse tema, nós recebemos aqui o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, muito obrigado. Vamos lá, vamos então para o texto base para o programa de hoje, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 8, o verso de número 12, que diz assim: E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Pastor Gilson, já vimos que nos toques anteriores das trombetas, das três primeiras trombetas, a gente não ouve, não é audível esse toque, não vem na forma de um som, mas vem na forma de sinais que acontecem no nosso planeta, ao nosso redor. E nesse contexto, nós percebemos que as três trombetas anteriores trouxeram nesses sinais eventos que acontecem na natureza, né, e por ação do homem. Mas quando a gente lê aqui a quarta trombeta, nós vemos que há uma realidade que não vimos ainda. Então, como é que a gente então trabalha isso, a importância e o valor dessa quarta trombeta? Muito bem. O que é mais importante no valor dessa quarta trombeta, e é exatamente o destaque do nosso assunto, a quarta trombeta, é que essa descrição feita no versículo 12 do capítulo 8 de Apocalipse, ela vai marcar um momento especial no projeto de Deus para o mundo e também para a igreja. É curioso, é digno de nota que as três primeiras trombetas, conforme vimos na vez anterior, elas estão relacionadas à obra criadora de Deus, que é a natureza. E agora, essa quarta trombeta, ela vai se dar numa circunstância muito semelhante àquilo que o Senhor Jesus predisse quando ele estava falando do seu sermão profético a respeito dos últimos tempos. Então, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 29, nós vamos ver exatamente as palavras do Senhor Jesus pronunciadas ali se cumprirem nesse versículo 12 do capítulo 8 de Apocalipse. Se nós fizermos uma comparação, nós podemos ver, por exemplo, quando o capítulo 24 de Mateus, verso 29, quando diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então o que vai acontecer agora? Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aí vem então a expressão do verso 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que coincidência dos versículos, porque quando ele diz a terça parte do sol, Apocalipse 8:12 diz, o sol escurecerá.
aliás, quando ele diz o sol escurecerá, Apocalipse assim, a terça parte do sol. Depois o Senhor Jesus dizia, a lua não dará a sua luz. Apocalipse 8:12 vai falar, a terça parte da lua. Depois ele diz, e as estrelas cairão do céu. Aí Apocalipse vem e diz, e a terça parte das estrelas. Então esse momento é um momento muito rápido, é um momento em que ocorre um fato que vai marcar, né, conforme os versículos seguintes de Mateus capítulo 24, que é o verso 31 e 30 e 31, vai marcar o momento do arrebatamento da igreja. E esse momento, segundo a palavra do Senhor, ele vai se dar num abrir e fechar de olhos. Quem usa essa expressão é o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E o próprio Senhor Jesus, quando descreve o instante em que vai acontecer esse momento, ele descreve como algo como a velocidade da luz, já como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, é um momento, portanto, que nós, quando lemos aqui esta descrição do versículo 12 do capítulo 8, nós então entendemos uma coisa, entendemos que essa trombeta ainda não tocou. Então, por que ela ainda não tocou? Primeiro porque nós não estamos vendo o sol escurecer. Os juízos sobre a natureza nós estamos vendo, os rios, as águas poluídas e a morte nos mares, conforme vimos na vez anterior, isso nós estamos vendo acontecer. Mas o sol escurecer, não, o sol está continuando a brilhar. Então essa trombeta ainda não tocou. Mas nós entendemos uma coisa, é que quando essa trombeta tocar, ela vai então marcar aquilo que Mateus 24, verso 29 a 31, declara claramente, vai marcar o arrebatamento da igreja. E aí nós entendemos então que o que vai acontecer aí, nesse momento, é que esse momento é aquele que o apóstolo Paulo chama na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 e 52, quando ele chama de toque da última trombeta. Aí o que nós entendemos? Nós entendemos, portanto, que essa quarta trombeta, ela será a última trombeta para a igreja. Alguém pode perguntar, mas peraí, mas não são 7 trombetas? Então a última tinha que ser a 7ª. Mas vamos ver então por que a última não é a 7ª. Primeiro, é que no toque da quarta trombeta, a igreja então não estará mais nesse mundo. Então a igreja continua aqui ainda. Ela não foi ainda arrebatada. Essa é a primeira resposta à pergunta. Por que a quarta trombeta é a última trombeta para a igreja? Porque quando o apóstolo Paulo fala do toque da última trombeta, ele diz que naquele momento ocorrerá o arrebatamento da igreja. Nós seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, é o arrebatamento da igreja. Isso não aconteceu. E que isso será feito num abrir e fechar de olhos. Porque embora o Senhor Jesus disse a respeito do dia e da hora que o Filho do Homem há de vir, ninguém sabe senão somente o Pai, é porque eles não tinham no relógio deles minutos e segundos. As horas naqueles dias eram contadas por horas, não havia minutos nem segundos. Mas ele deixou claro que num determinado momento desse, numa velocidade do relâmpago, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Foi quando ele disse, na expressão, né, como o relâmpago sai do Oriente, mostra no Ocidente, ou seja, vai ser como a velocidade da luz. Então é questão de fração de segundos. E que inclusive esse momento será um momento tão especial, o arrebatamento da igreja, que ele vai marcar a igreja no mundo inteiro. Esse momento vai apanhar pessoas no mundo inteiro. E Jesus fala claramente sobre isso. Ele diz que esse momento ele vai acontecer e vai pegar pessoas, e vai arrebatar pessoas de manhã, de noite, de tarde. Sabia disso? E em função dos fusos horários. Dos fusos horários, quer dizer, se estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado, isso é à tarde. Estarão duas no moinho, uma será tomada, outra será deixada, isso é de manhã. Estarão dois numa cama, dormindo, um será tomado, outro será deixado, isso é à noite. Então, 3 fusos horários, o mundo dividido em fusos horários. Jesus já falava sobre isso. Então vejam que esse momento, portanto, o que nos interessa agora é a quarta trombeta. Então, respondendo, por que essa quarta trombeta, portanto, ela é a última para a igreja? Ela é a última para a igreja porque a igreja ainda está neste mundo, ela não foi arrebatada ainda. E quando isso acontecer, ela vai ser arrebatada. Mas existe um outro aspecto também que chama a nossa atenção, é que
Embora nós não estamos vendo o sol escurecer, né? O sol continua brilhando, mas hoje, através dos grandes telescópios e da maneira como o homem está conseguindo se aproximar do sol, ele consegue já prever que há algumas evidências hoje de que o Sol ele tem momentos de escurecimento. Eu não saberia explicar isso detalhadamente porque eu não sou cientista, mas já tem evidências, inclusive das chamadas línguas de fogo e ventos solares, que eles percebem determinados pontos de escuridão que permitem até que a determinado aparelho, a determinada nave que já está se aproximando do Sol, ela inclusive ela tem uma proteção de carbono que permite com que ela não seja dissolvida pelo calor do Sol. Isso está acontecendo nos nossos dias, isso é evidente nos nossos dias. Então, isso são sinais. Por exemplo, há poucos dias nós vimos sinais extraordinários, há poucos dias que eu digo foi em 1994, dezembro de 1994, nós estávamos aqui ainda. E quando aconteceu aquele choque daqueles asteroides no planeta Júpiter, né? Que se aquilo não tivesse sido atraído pela gravidade do planeta, que é o maior planeta do nosso sistema solar, aquilo poderia ter vindo para o lado da Terra. Então esses sinais nos céus, eles evidenciam que esse momento está se aproximando, o sol vai escurecer, o Senhor Jesus afirmou isso. Aí agora vem a segunda resposta, porque a quarta trombeta, ela é a última para a igreja. Isso agora, essa resposta nós vamos ver no versículo 13 do capítulo 8 de Apocalipse, quando o texto diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então nós entendemos o seguinte, é que esse juízo agora, da 5ª, 6ª e 7ª trombetas, ele não será sobre a natureza, ele será sobre os homens, os que habitam na terra. E esse juízo nós entendemos que com a 4ª trombeta, que é a última para a igreja fiel de Jesus, ela estará livre desses juízos. Porque são ais quer dizer, são sentenças de juízos, né? E esses juízos, portanto, eles não atingirão a igreja fiel, ela terá sido arrebatada antes disso. Esse é o entendimento que nós temos tido, né, na palavra de Deus através desses estudos. Então, conclusão, o mundo de uma maneira geral, ele está alheio a certos acontecimentos, porque consideram, né, porque eles não levam em consideração que estão se cumprindo profecias, mas a igreja está atenta, a igreja está alerta. A qualquer momento pode acontecer exatamente esse escurecimento do sol, e isso, portanto, vai marcar aquilo que o Senhor Jesus profetizou em Mateus 24, verso 29 a 31, a respeito do momento do arrebatamento da igreja. E muito bem confirmado pela visão aqui do apóstolo João, lá em Pátimos, no capítulo 8, verso 12 de Apocalipse. Glória a Jesus. Então, a mensagem que nós proclamamos, né, e aqui, depois, alguém que quiser, não sei se você quer fazer alguma menção às trombetas seguintes, porque elas são juízos sérios, são juízos muito grandes, né, o que está aqui registrado nesse trecho, né, mas são para aqueles que ficarem. Para a igreja não há essa preocupação. Entendemos até, pastor Josias, que esse período se trata de um período chamado na Bíblia de grande tribulação. E nós entendemos, pelo Espírito Santo, que a igreja fiel de Jesus, ela não estará neste mundo, nessa grande tribulação. Esse juízo não virá sobre a igreja fiel. E temos muitas evidências disso, inclusive em figuras do Velho Testamento. Glória a Jesus. Glória a Jesus pela certeza da salvação, pela porta que se abre, e por vezes até a gente, quando fala de salvação, né, o crente gosta muito de usar essa expressão, a salvação, a pessoa precisa ser salva, e às vezes as pessoas não entendem do que precisam ser salvas, né, e só nessa abordagem aqui a gente vê que de fato há um grande livramento daquilo que vem na sequência. Muito bom, exatamente isso. Pastor Gilson, Amém. Mais uma vez, muito obrigado pelo Amém. seu tempo, por estarmos aqui tratando desse assunto que é tão interessante. Já deixo mais uma vez o convite para, em outras oportunidades, tratarmos de outros temas que são interessantes também para nós.
Amém, pastor Josias. Muito obrigado. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Já fica o convite para você também que nos assiste de estarmos juntos na próxima semana, na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, e quando vamos dar início a um novo tema. Se você não assistiu aos 2 Conversas Bíblicas anteriores, eu recomendo que assista para você compreender a esse assunto. E nós temos lá mais de uma centena de conversas bíblicas, de momentos como esse, que estão lá no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você pode acessar a qualquer momento, coloca lá Conversas Bíblicas, tem uma lista e você pode então assistir a sequências de assuntos que são muito interessantes para você, tá bom? Estamos assim chegando ao final dessa edição do programa. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.